A professora de São Paulo, Débora Garofalo, foi reconhecida como educadora mais influente do mundo. O reconhecimento é da Varkey Foundation, que é uma fundação internacional que criou o tradicional Global Teacher Influencer, que é um prêmio considerado o Nobel da Educação. E é claro que, como valorizamos muito a educação e também boas iniciativas, nós vamos conversar agora com a própria Débora para saber mais sobre esse reconhecimento. Tudo bem, Débora? Seja bem-vinda ao News Primeira Edição. Bom dia. Bom dia, é uma honra poder estar aqui para falar dessa premiação. Conte pra gente, Débora, como foi receber esse reconhecimento? Sem dúvida nenhuma, foi uma grande emoção, porque esse não é um prêmio que é feito por nomeação, né? Ele é feito por escolha. Então, eu fui pega de surpresa totalmente pela instituição que me ligou de madrugada no sábado para que eu fosse a Dubai. Eu ainda não tinha muitos detalhes e somente durante a programação que ocorreu em Dubai é que eu fui surpreendida por essa premiação. E sem dúvida nenhuma, não é uma premiação individual, mas é uma premiação coletiva que coloca a nossa educação no centro do mundo. Eu imagino a cena, Débora, você de madrugada atendendo uma ligação, sendo chamada para viajar para Dubai sem saber exatamente o que ia acontecer. Minimamente uma cena extremamente curiosa. Conte pra gente o que motivou você receber esse reconhecimento, que tipo de projeto você desenvolve? Bom, esse reconhecimento, ele já se dá praticamente desde 2019, né, com o Global Teacher Prize, onde eu fui nomeada uma das 10 melhores professoras do mundo pelo trabalho desenvolvido de robótica com sucata, que nasceu numa escola pública aqui da cidade de São Paulo, uma escola centrada entre 4 grandes favelas, com alto índice de vulnerabilidade social e também de violência. E ali a gente desenvolveu um trabalho olhando para uma questão que os próprios estudantes trouxeram, que foi a questão ambiental, né? A questão do lixo na escola. Um lixo que impedia essas crianças de chegarem na escola em dias de chuva e que até hoje traz doenças como dengue e leptospirose. Diante desse cenário, eu propus aos estudantes que a gente pudesse olhar para essa questão do lixo de uma maneira melhor e pudesse recolher esses materiais, levar para a sala de aula para que a gente pudesse produzir robótica com sucata. E a gente alcançou resultados incríveis com esse trabalho, que hoje é uma política pública brasileira, mas mais do que isso, ele trouxe também uma metodologia de ensino. Então, o reconhecimento, eu acho que é uma celebração, né, de toda essa caminhada que a gente vem fazendo em prol da nossa educação brasileira. É como se a gente ampliasse os muros da escola, né? Esse tipo de iniciativa, quando os alunos saem ali daquele ambiente escolar, eles colocam em prática o que estão aprendendo na escola, na comunidade, e isso pode transformar em muito a realidade. Eu queria que você contasse para a gente, Débora, como é a sua rotina na escola, quais os principais desafios na rede pública e agora com essa motivação a mais, recebendo essa homenagem, esse reconhecimento. Hoje eu sou professora da rede pública há mais de 20 anos. Os desafios são muito. A gente tem ainda um problema muito estrutural no nosso país. Quando a gente olha, né, a gente tem ainda índices de escolas que, por exemplo, não têm saneamento básico. E é nesse cenário que a gente está falando de inovação, de inteligência artificial, de como usar as tecnologias a favor do aprendizado, mas mais do que isso, né, também como objeto de conhecimento. E claro que os desafios ainda são muitos. A gente passa ainda por uma desvalorização docente no nosso país. E eu acho que o prêmio dá voz que investir em educação é necessário, é importante nesse momento. Então, meu maior desejo, né, é que nesse momento a gente possa olhar para os nossos professores, para os nossos estudantes, milhares que estão nas salas de aulas públicas do nosso país, e a gente possa ter um reconhecimento e principalmente um investimento em educação. Mas claro que ainda olhando para dentro desse cenário, a gente tem desafios que a gente não encontra lá fora. Questões de infraestrutura das próprias escolas, questões de conectividade, questões ainda de currículo, de implementação de currículo. E principalmente a formação inicial e continuada dos nossos docentes. E são esses problemas que a gente precisa atacar nesse momento.
E a escola, ela precisa ter esse olhar mais carinhoso por parte da gestão pública, né? Em todos os âmbitos, principalmente a municipal, que lida ali principalmente com a primeira infância, também depois o Estado, ensino fundamental 2, com o ensino médio. É a base de formação de gerações, né? E o que esperar do futuro para essas gerações? Infelizmente, a gente fala aí do uso de sucata em projetos de robótica, mas muitas escolas estão sucateadas com falta de investimentos, de melhorias, de investimentos nos professores, de formação. É um pacote completo que a gente poderia aprofundar em muito essa conversa aqui. Agora, eu quero que você traga para a gente, Débora, quais são os próximos projetos? Esse a gente já sabe que é um sucesso, tem esse reconhecimento global. Quais são os próximos projetos e os próximos desafios aqui para frente que você pretende colocar em prática? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é continuar me dedicando à formação docente, também às políticas públicas, que eu já venho fazendo pelo menos desde 2019. Buscando apoiar estados e municípios. A gente está num ano bastante importante para o nosso país, com a implementação da BNCC da computação, ainda distante, né, dessa implementação, já que esse documento ele foi aprovado em 2022, a gente está em 2026 ainda falando de uma implementação, mas mostrando que é possível ressignificar a nossa educação através de mão na massa, como você mesmo citou, ressignificando o currículo, né? O estudante ele aprende mais, e isso é evidência, é comprovado, quando ele tem essa oportunidade de colocar a mão na massa, interagir ali com aquele currículo. Então, o meu maior desejo é continuar militando e que a gente possa estar alcançando mais êxitos na educação, aproveitando esse momento da nossa educação brasileira, que ela está posta ali no nível mundial, né? E procurar ajuda justamente para a gente fortalecer os vínculos da nossa educação. Muito obrigada. Nós conversamos com a Débora Garófalo, ela que é professora, recebeu essa premiação Nobel da Educação, podemos dizer assim. Muito obrigada por sua iniciativa. Eu aqui, em nome de toda a sociedade, agradecemos por projetos que podem transformar realidades, principalmente das comunidades. Muito obrigada, parabéns, muito sucesso também aí na sua vocação e na sua profissão, Débora.